Din e Nisayon, dois conceitos que andam juntos na Bíblia. Um fala como Deus estabelece a justiça e o outro como Deus prova e molda a fé. E hoje vamos ver o que cada palavra significa em hebraico. Aplicar isso na nossa vida e ministério. Olá, sejam bem-vindos ao canal da Irmã Voz. Estou aqui toda semana gravando um vídeo sobre a palavra de Deus, sobre a Torá, sobre a raiz e vamos descobrir agora sobre o Din. Você sabe o que significa Din em hebraico? Din significa juiz, justiça e disputa. Sentido: decisão, julgamento, justiça, ordem legal. Em contexto bíblico, pode significar tanto o juízo divino, Deus como juiz, quanto a justiça humana, tribunal. E esse é uma das primeiras coisas que a gente vê na palavra de Deus, que eu vou estar trazendo para vocês, e baseado na palavra que o nosso Deus é um Deus de justiça. E eu vou falar sobre Din e Nisayon, e Din é sobre justiça de Deus, e depois eu vou falar sobre Nisayon, prova, baseado na palavra do Senhor. Din reflete na ordem moral de Deus. Ele é um juiz justo que discrimina entre o certo e o errado, estabelece consequências. E isso a gente pode levar para a nossa vida. Sabe o que é agora? Nisayon, ele fala sobre teste e prova. E vamos saber mais sobre isso, o quanto Deus aplica isso na nossa vida diária, tanto Nisayon e quanto Din. E vou falar agora sobre Nisayon. E Din vem da raiz provar, testar, e Deus ele nos testa diariamente. Só que você vai descobrir quando Deus está te testando e quando Deus está te julgando. Mas isso não é um julgamento final, é um julgamento onde uma lei foi quebrada, um mandamento foi quebrado, e aí Deus vem com a sua justiça, assim como acontece no tribunal, você pagar pelo aquilo que você fez, mas também isso chama uma atenção para que a gente possa ver, uau, eu errei, eu quebrei o mandamento e agora eu preciso pagar por esse preço e me arrepender. Nisayon é o processo que purifica, revela o que realmente existe no coração. É autêntica ou fé fingida? O Nisayon, como a gente já viu, ele é um teste. Então Deus ele vai estar provando se você realmente crê ou não crê, você confia ou não confia no Senhor. E Deus ele quer provar dentro de você que você tem uma capacidade de gerar essa fé, de gerar essa confiança nele. E ele vai brotar isso, ele vai te testar, porque a gente precisa passar. Será que realmente eu acredito no que eu estou lendo na palavra de Deus? Será que eu realmente estou acreditando ou estou fingindo? Aí eu acredito, mas no fundo você ainda duvida. Deus ele faz a gente passar por essas provas. Deus ele testa e eu vou mostrar versículos baseados nisso. Para o Din, vamos falar os versículos referente base bíblica. Salmos 96:13 fala que o Senhor vem julgar a terra, enfatiza o juiz que vem em retidão. Salmos 9:8 fala que Deus habita para sempre para julgar com justiça. Então, o Senhor ele vai vir com sua justiça no tempo para julgar, mas ele também nos julga para que a gente possa se arrepender, para que possa haver mudança dentro de nós. O juízo não é para que seja eterno, mas que a gente se arrependa. Muitas vezes, quando a gente quebra o mandamento, a gente não se arrepende, mas quando vem o dia dele, a gente vê, eu errei, eu pequei, eu tive falta nisso, em um mandamento do Senhor, e eu preciso me arrepender verdadeiramente e voltar a praticar os mandamentos. Nisayon, base bíblica. Estou mostrando aqui os versículos com a base de Nisayon, teste, onde Deus ele nos prova. Gênesis 22, sacrifício de Isaac. Deus provou Abraão, exemplo clássico do teste que revela obediência e fé. Deuteronômio 8:2. E te humilhou e te fez passar fome e te provou para saber o que havia em teu coração,
Aqui nesse versículo a gente vê o quanto Deus ele nos mostra o propósito formativo do teste, o quanto Deus ele nos prova para mostrar nosso propósito. Ele vai nos testar. Eu também já passei por muitos testes, aonde Deus ele foi me mostrando o quanto eu precisava acreditar, confiar e entender que ele estava me mostrando que era aquela vontade dele, que isso estava sendo direcionado para o propósito dele na minha vida, meu chamado, todas as áreas. Então, Deus ele vai nos testando. Também vê no livro de Jó, o capítulo do 1 ao 2, provações extremas que expõem discursos sobre sofrimento e fidelidade. Então, Deus ele provou Jó, provou todos da Bíblia. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio tentação que não seja humana. Então, fala aquilo que Deus nos fez passar, Ele sabe que a gente consegue. E aquilo que a gente não consegue, Ele está conosco para nos ajudar, através da palavra, lendo, meditando. Não é só você passar pelo teste, você precisa conhecer a palavra do Senhor, para que você consiga vencer e ser aprovado por Ele, porque Ele nos ama tanto no Din, tanto no Nisayon. Ele ama, ele nos ama, nos provar, nos ensinar, nos refinar e confirmar aquilo que a gente precisa ser gerado dentro, de dentro para fora. Como o Jin e o Nisayon se relacionam. O Nisayon nos revela a nossa conduta humana. O teste coloca à prova a atitude humana, revela o caráter. Então, tudo isso que a gente passa, ele revelando realmente o que há dentro de nós, que precisa melhorar, que precisa crescer, que precisa amadurecer. Tudinho avalia. O juízo se trata da resposta final. Justiça, recompensa ou correção segundo os atos. Intenção do coração. E aqui fala bem assim. Din também aponta para o juízo final e justiça vindicadora. Nisayon é visto como um meio de santificação. Romanos 8, Romanos 5 e 8. Tiago 1, do 2 a 4. São os testes de perseverança que a gente passa. O DIN é para que a gente faça também a nossa teshuvah, a gente se arrependa dos nossos pecados. Tanto o DIN como o Nisayon, a gente vê o amor do nosso Pai, que nos ama, que quer o melhor para seu filho. E se você está passando por essa provação, por esse Nisayon, que é um teste de Deus, você tem que buscar nele ajuda que é na sua palavra, na leitura, e tanto também o Nisayon, se você estiver passando, achando, meu Deus, que injustiça, será que Deus está sendo injusto? Não, Deus ele está sendo um pai para você, te corrigindo, para que você lembre aonde você errou, para que você faça a sua teixa, faça o seu arrependimento, seu retorno para seus mandamentos. É isso que Deus quer fazer na nossa vida, é nos corrigir, é nos amar verdadeiramente. E a teste, o Nisayon, é para o nosso crescimento. O Din é para o nosso crescimento. Tudo isso tem um crescimento de Deus para a nossa vida. Que você mantenha os seus olhos na palavra dele, que é tão profundo e tão real. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, comente, compartilhe com seus amigos. E eu vou estar sempre falando sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que está no coração de Deus, sobre palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia. Que esse vídeo no seu coração, que você avalie aquilo que você precisa avaliar hoje na sua vida. Shalom para vocês e até o próximo vídeo.